quando a gente fala de gravação e de mixagem, a gente raramente fala de linguagem musical. E eu vou falar uma coisa que depois eu vou falar isso em mais detalhe, vou aprofundar mais na live, mas para começar a apresentar... Isso aqui não está aparecendo a minha câmera? Ah, sim, desculpa. Pronto, agora está aparecendo. Modo errado aqui. Agora está rolando, agora eu consigo fazer as coisas do jeito que eu imagino. Então, uma coisa que não se fala muito quando a gente faz cursos, fala de curso de gravação e mixagem, não se fala muito sobre como ouvir, né? A gente fala muito sobre os equipamentos, mas não fala muito sobre a audição. E quando a gente fala sobre audição, normalmente nesses cursos a gente fala sobre frequência, sobre intensidade, a gente fala em decibéis, né? Mas me parece que falta um pouco o seguinte. Foi feito um teste com jogadores de xadrez profissionais e jogadores de xadrez amadores, né? Eles tinham um certo número de segundos para olhar o tabuleiro, 5 segundos, 10 segundos, né? E depois eles tinham que descrever o que eles estavam vendo. Os jogadores profissionais conseguiram descrever os tabuleiros com muito mais precisão do que os jogadores amadores. Por que isso? É claro que não se trata somente de uma memória visual, né? Não é que eles lembram onde estão as peças. Um jogador profissional, quando ele vê o tabuleiro, ele analisa a posição das peças e entende ali uma série de estruturas que foram construídas durante o jogo, de defesa, de ataque, de apoio, que talvez uma pessoa que não tenha uma prática aprofundada do xadrez não consiga perceber tão rapidamente. Quando fizeram o mesmo teste colocando as peças de forma aleatória no tabuleiro, o resultado de acerto foi igual entre os jogadores profissionais e os jogadores amadores. Quer dizer, o sentido não era somente a posição das peças, mas a história, a estratégia que tinha levado essas peças até essa posição. Com música, quando a gente ouve, é a mesma coisa. Uma pessoa com treinamento musical, ela consegue ouvir uma música e entender o que está acontecendo, descrever essa música, perceber as estruturas envolvidas, isso já na primeira audição, né? E, assim, eu não entendo muito como alguém que faz uma mixagem consegue avaliar se um som está adequado num contexto musical, se a pessoa não tem ferramentas para analisar esse contexto musical. A boa notícia é que para o nosso nível de trabalho, enquanto engenheiros de gravação e de mixagem, a gente não precisa entrar em certos níveis de trabalho que os músicos profissionais entram. A gente não precisa saber a harmonia, não precisa saber as regras do contraponto. É claro que quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor vai ser o nosso desempenho, né? Mas, a rigor, do que se espera do engenheiro de mixagem, ele não precisa saber harmonia, não precisa saber solfejo, não precisa saber arranjo. O que ele precisa é ter as ferramentas para quando ele ouvir uma música, ele conseguir entender e descrever o que está acontecendo ali, quem são os elementos protagonistas, quem são os elementos de apoio, né? E aí sim, a partir dessa análise que a gente faz, de uma ideia que a gente tem e que a gente compara com o que a gente está ouvindo na realidade, porque sempre tem que ter essa comparação, o ideal e o que a gente imagina, né? Mas para imaginar alguma coisa, a gente tem que entender a linguagem musical. Então, dessa comparação, a gente vai escolhendo elementos que tem que ficar mais à frente, elementos que tem que ficar mais atrás, quem é apoio, quem é protagonista. E aí a gente vai estudar as ferramentas de gravação e as ferramentas de mixagem para valorizarem esses elementos dentro de uma hierarquia que já está descrita no arranjo, né? Então, o próprio arranjo vai determinar quem são os elementos protagonistas, quem são os elementos de apoio, quem são os elementos de condução no ritmo,
Tem elementos culturais aí também, e a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso na live, né? A intenção da live é mostrar como a gente consegue associar essas ferramentas de análise, essa metodologia de análise das estruturas musicais, como a gente consegue misturar isso com as ferramentas de estúdio para trabalhar no sentido de construir uma linguagem musical própria, tá? Quer dizer, eu não estou buscando só fazer uma mixagem tecnicamente correta. Eu não estou buscando a utilização correta dos equipamentos. Isso é básico. A mixagem tecnicamente correta e a utilização correta dos equipamentos, isso são os primeiros passos, né? É tipo quando a pessoa vai começar a estudar um instrumento, o cara vai começar a estudar piano, ele primeiro tem que praticar os dedilhados, né? Tem que fortalecer a musculatura, tem que praticar as escalas, o arpejo. Isso aí, assim, a gente faz estudo técnico e faz estudo de manutenção de repertório e de criação de repertório, isso enquanto músico. Eu considero que estudar os equipamentos, testar os equipamentos, testar compressores, testar equalizadores, reverbs, tudo isso é parte do exercício técnico, né? Agora, a gente tem que trabalhar também em cima do desenvolvimento de uma linguagem interpretativa, como os músicos fazem, né? Só que a ferramenta deles é diferente, a deles é instrumento. A nossa são microfones, mesas de som, compressores, mas a gente está fazendo música da mesma forma, né? Quando um compositor escreve Villa-Lobos, por exemplo, ele escrevia música, por exemplo, para quartetos, para outras formações, com instrumentos que ele não sabia tocar. Quando o compositor escreve uma peça que ele não sabe tocar, ele fica dependendo do intérprete, né? O que o intérprete faz? O intérprete interpreta. O que é interpretar? É dar um sentido próprio a uma coisa dita por outro, né? Interpretar um livro, interpretar um texto, ou um ator interpretar um papel, né? Teve o autor que escreveu, o ator vai interpretar esse texto, vai dar um sentido próprio dele. O compositor escreve, mas o compositor não sabe tocar todos os instrumentos, né? Então, para que a música chegue ao público, ele precisa do intérprete. Então, o intérprete vai estudar a música, vai tocar de um jeito próprio e vai apresentar essa música ao público. Da mesma forma, o intérprete, para chegar a um público grande, ele precisa de alguém que grave e mixe essa música, né? E vão entrar de novo uma série de decisões e de critérios que a gente vai explicar em mais detalhe, como eles são organizados, quais são os princípios por trás disso. Tudo isso é muito sistemático, tá? O que eu vou mostrar é como isso é sistematizado. Pode parecer um pouco quase esotérico, mas não é. É tudo muito sistemático, tá? Então, assim como o intérprete tem que entender a música para tocar, o engenheiro de gravação e de mixagem ele tem que entender também o que o intérprete quis fazer quando ele tocou, para poder gravar isso e mixar de uma forma que o ouvinte, quando for escutar, entenda a intenção original do intérprete de uma forma clara, assim como o intérprete também tem que deixar clara a intenção do compositor. Então essa é mais ou menos a linha que a gente vai seguir, tá? No primeiro dia da live a gente vai aprofundar um pouquinho mais as teorias envolvidas nessa parte, quais são as ferramentas de análise musical que são importantes para um engenheiro de gravação e mixagem. Não são muitas e não são complicadas, tá? É basicamente análise formal, análise textural e análise fraseológica, e são poucos princípios. Não tem que ter um ouvido musical treinado no sentido que a gente espera de um músico, de saber identificar nota, intervalo. Não precisa. É claro que se a pessoa tiver essa ferramenta, é um recurso a mais que ela pode usar. Mas, a princípio, o que o engenheiro de gravação e mixagem precisa saber para poder interagir musicalmente com o produto do trabalho dele e com os clientes, inclusive, é entender alguns critérios que a gente vai falar sobre eles na quarta-feira, que é a parte teórica. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre como aplicar esses critérios na gravação,
tá? Desde a microfonação até posicionamento do músico na sala, a organização da sessão, tá? Tudo isso falado como algo a serviço do discurso musical, tá? E no terceiro dia a gente vai fazer a mesma coisa falando sobre mixagem. E vamos mostrar algumas formas de pensar e algumas formas de trabalhar baseadas nesse pensamento que vão permitir uma mudança imediata na sua forma de realizar e de enxergar o seu trabalho, tá? E que vão trazer um resultado, uma mudança imediata no seu resultado musical, na qualidade musical do que você está apresentando. Isso tanto para gravação quanto para mixagem. E tudo isso baseado em conceitos que a gente vai explicar no primeiro dia. Bom, se não temos perguntas ou comentários por hoje, acho que vamos parando. Foi um teste bem sucedido. Obrigado por vocês terem vindo. Deu para apresentar um pouquinho o conteúdo que vai ser discutido. Opa! Janari falando aqui. Eu que agradeço a presença e o interesse de vocês. Vai ser uma chance bacana. E eu vou depois, no decorrer, vou apresentar algumas ferramentas novas que eu estou construindo, que eu estou idealizando junto com a equipe, que vão oferecer para as pessoas uma forma completamente nova e diferenciada de realmente conseguir entender o que está acontecendo no estúdio, interagir, participar e aprender por que a gente faz as coisas e não só como, né? Acho que esse aqui é o objetivo principal. O porquê está na música, o como está na técnica. E o que a gente vai abordar, o que a gente tenta abordar é primeiro o porquê e depois o como, tá? Então aguardo vocês quarta-feira às 8 horas. Eu vou compartilhar aqui de novo. Tem também aí um código QR que vocês podem usar, escanear no celular de vocês. Esse código QR vai levar vocês para os grupos de WhatsApp, onde a gente vai passar o link, tá? Quando forem começar as lives, na quarta, na quinta e na sexta. Então, para saber de detalhes, para receber o link para participar das lives, só escanear aqui o código QR com o celular de vocês, já vão ser direcionados para os grupos de WhatsApp. Aguardo vocês. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aí assistindo, participando. Saudades também de todos. Nessa época da pandemia a gente não tem muita chance de encontrar as pessoas, né? Então a gente se encontra um pouquinho, nem que seja virtualmente. Então é isso. Eu vou sair aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou deixar mais um pouquinho aqui o vídeo rodando para se alguém quiser participar dos grupos de WhatsApp. Está aqui o código QR. Amanhã a gente vai fazer uma rápida live também de teste, de preparação para quarta-feira. E quarta-feira eu espero vocês aqui. Obrigado a todos. Valeu, boa noite, abraços.